Olá pessoal, eu sou a Aline Davi, sou nutricionista. Vou falar contigo hoje sobre dieta cetogênica. Então, qual que é o princípio? Quando a gente tem o consumo especialmente de carboidratos, existe um estímulo na secreção de insulina. Então, o consumo de carboidratos especialmente está associado com a secreção, com o aumento na secreção da célula beta-pancreática perante a secreção de insulina. Esse é o primeiro ponto. Essa insulina está associada com a captação de glicose pelos tecidos em todo o nosso corpo. Em uma dieta cetogênica, onde existe uma redução bem significativa dos carboidratos, existe menor secreção de insulina e, consequentemente, maior secreção de glucagon. Isso acaba reduzindo, então, a captação de glicose pelos tecidos. E o fígado entende isso como um processo onde ele irá estimular a produção de corpos cetônicos. Outro ponto importante, não é apenas o carboidrato que faz esse estímulo em secreção de insulina, mas as proteínas também. Então, pensando numa alimentação, numa dieta cetogênica, nós iremos também restringir um pouco o consumo das proteínas. Outro quesito importante então, o fígado vai aumentar a produção de corpos cetônicos perante a utilização especialmente de gordura, de lipídio, de ácido graxo. Então existe um aumento no consumo de gorduras nessa alimentação, consequentemente, e essa gordura da alimentação ou até mesmo corporal será direcionada para a produção de corpos cetônicos. O fígado produz os corpos cetônicos que caem na corrente sanguínea e podem ser utilizados por tecidos extrahepáticos, ou seja, outros tecidos além do fígado. Então, o fígado não consegue utilizar corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos podem ser convertidos em acetil-CoA e depois em ATP, em energia. Então, é um mecanismo inteligente que o nosso corpo tem para que não falte energia nas células. Bom, então até aí tudo bem. Quando tem uma dieta que tem baixo teor de carboidratos ou até mesmo um jejum mais prolongado, existe um aumento nessa produção de corpos cetônicos. Corpos cetônicos sempre são produzidos, mas nessas condições de jejum e restrição de carboidratos existe uma maior produção de corpos cetônicos, que pode aumentar de 2 a 30 vezes, vai depender aí do tempo de jejum, do padrão da dieta. E em quadros mais graves, por exemplo, então uma cetoacidose diabética, existe um aumento exacerbado, cerca de 50 vezes, na produção de corpos cetônicos. Então isso não é algo interessante, isso é muitas vezes incompatível com a vida por conta de uma redução de pH que pode acontecer nesse quadro. Tá? Cetoacidose diabética. Nós temos alguns protocolos de dietas cetogênicas, eu coloquei 4 aqui para vocês. O mais clássico é essa daqui, 4:1, ou até mesmo algumas são 3:1, que significa o seguinte: 4 partes de gordura para uma parte de proteína e carboidrato. Então, mais ou menos isso. Aqui eu coloquei só para vocês entenderem uma regrinha, não é que essa é a quantidade. A quantidade depende de cada indivíduo perante as calorias calculadas pelo nutricionista. Então, 100 gramas de lipídio, então 4, né? Para 1, que seria 25 gramas de carboidrato e de proteína. Nessa ocasião, nós temos mais ou menos aí 90% das calorias que virão da gordura, 4 dos carboidratos e 6 das proteínas. Então perceba que é uma dieta bem restritiva em relação ao consumo de carboidrato e de proteínas também. A maior parte consumida será de gordura, não é uma dieta fácil de ser feita. O segundo protocolo aqui, segundo tipo de dieta cetogênica, seria esse MCT ou TCM, que é a mesma coisa, é o ácido graxo de cadeia média. Nesse caso, existe uma flexibilidade um pouquinho melhor. Afinal, o TCM, o ácido graxo de cadeia média, tem uma capacidade melhor em gerar corpos cetônicos. Consequentemente, eu posso aumentar um pouquinho mais a quantidade de proteína e de carboidrato e reduzir um pouquinho de lipídio. Então, mais ou menos 71 a 80 de lipídio, 10 a 35 de carboidratos e mais ou menos aqui 10
de proteína. O outro protocolo é o do Atkins, essa dieta bem antiga, né? Década de 80, que é modificado. Nesse caso, então 65% de lipídios, cerca de 30% de proteína e 10% de carboidrato. Começa-se com 20 gramas e vai subindo aos pouquinhos, cerca de 5, 10 gramas consequentemente. Então, cada uma delas tem um padrão diferente. O último padrão aqui seria de baixo índice glicêmico. Então, todo carboidrato que for consumido será de baixo índice glicêmico. Quantidade de gordura 60 a 75%, proteína de 20 a 30 e o carboidrato cerca de 40 a 60 gramas, sempre de baixo índice glicêmico. Outros pontos importantes em relação a essa dieta. Vamos lá. Pensando em obesidade, nós temos trabalhos que mostraram a comparação de uma dieta com baixo teor de calorias, sendo cetogênica ou não sendo cetogênica, apenas com restrição de calorias. A redução de gordura é muito semelhante. Então, pensando para um padrão de paciente com obesidade, para redução de gordura corporal, não seria mais interessante do que uma restrição calórica convencional. O ponto é, se de repente aquele paciente seguiu várias dietas e talvez ele queira seguir uma nova, é de se pensar. Mas dieta cetogênica nunca deve ser a primeira a ser escolhida, porque ela é muito difícil de ser seguida. O paciente muitas vezes não consegue se adaptar, ela gera grande irritabilidade e também algumas alterações em relação a micronutrientes, já chego lá, tá? O que ela pode ter de diferente é um controle melhor em glicemia. Assim como a gente já vê isso em dietas low carb. Então, redução de glicemia é mais significativa do que uma dieta padrão. Redução de hemoglobina glicada, insulina de jejum e também do HOMA-IR, demonstrando aí uma melhoria em padrões de resistência à insulina e controle glicêmico, especialmente para pacientes diabéticos. Um ponto importante, os guidelines que mostram uma dieta mais interessante para paciente diabético tipo 2 seria uma dieta com 40 a 45% de carboidratos. Então percebam que a dieta cetogênica ela não está inserida nesse padrão e essa quantidade de carboidratos. Então não seria a mais interessante. Parênteses. Quando a gente fala nesse guideline aqui, seria de acordo com estudos científicos, mas lembre-se bem, eu sempre falo isso. A dieta principal para o seu paciente é aquela que ele consegue seguir, é aquela que ele consegue de verdade levar a longo prazo e perder peso. Porque normalmente o paciente diabético tipo 2 tem um sobrepeso, apresenta uma obesidade, então o nosso foco é emagrecimento. O mais importante é o emagrecimento e não de fato qual que vai ser um guideline, né? Então a gente tem que pensar no nosso paciente. Como eu falei, existe uma carência de micronutrientes, especialmente o cálcio, o magnésio e a vitamina D. Então, se esse paciente tiver que fazer uma dieta cetogênica, o nosso papel é adicionar esses nutrientes que vai ter carência aí na alimentação desse paciente. Outro ponto importantíssimo. Então, pensando em emagrecimento, não seria a melhor dieta a ser seguida. Porém, para alguns tipos de condições, ela pode ser interessante. Por exemplo, quadros de epilepsia. Nós já temos artigos científicos, meta-análises, revisões sistemáticas mostrando que dieta cetogênica para criança, adolescente ou também adulto está relacionada com a melhoria, com a redução das crises em pacientes que apresentam epilepsia. Então, pode ser uma indicação, inclusive, de neurologistas que encaminham para o nutricionista para que exista a aplicação dessa dieta. Não se sabe totalmente como que é a via de melhoria dessas crises, mas especialmente parece que existe um aumento de GABA e também uma redução da produção de espécies reativas de oxigênio e menor inflamação nesse território. Além disso, alguns pacientes que apresentam síndrome de Vivo, eles apresentam uma mutação no gene que codifica o GLUT1, lá no nosso cérebro, barreira hematocefálica. Então, o gene SLC2A1 é o gene que codifica o GLUT1 e existe uma mutação genética nesse caso.
Esse paciente não tem uma capacidade adequada de captação de glicose. Consequentemente, com a dieta cetogênica, existe a produção de corpos cetônicos e o cérebro dessa pessoa consegue captar os corpos cetônicos, o que é muito interessante, que consegue produzir energia. Então, para esse paciente, é super interessante uma dieta cetogênica. Normalmente, nesse caso aqui, o neurologista, é uma criancinha normalmente, né? O neurologista coloca medicações anticonvulsionantes e a criança não melhora do quadro. Ele começa a desconfiar de síndrome de Vivo. E quando existe a aplicação de uma dieta cetogênica, os quadros convulsivos também reduzem bastante. Felizmente, essa condição clínica costuma passar aí ao longo de 6, 7 anos de idade e essa pessoa começa a consumir um pouco mais de carboidrato, o que também é super interessante, né? Além disso, também em pacientes que apresentam uma deficiência genética, também uma alteração nessa enzima que é a piruvato desidrogenase, que também está envolvida com a produção de ATP, de energia. Então, nesse caso, a utilização de corpos cetônicos é super interessante para esses pacientes. Então, percebam que dieta cetogênica para emagrecimento não é a melhor opção, mas nós temos outras condições clínicas onde ela é super importante. Espero que você tenha gostado.